Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que vai soar estranho para a maioria dos amigos. A minha afinação mudou de lugar? Como assim? Isso pode acontecer? Não pode? Enfim, vamos falar um pouco deste tema, tá bom? Recados rapidinhos, como sempre, preciso passar os recados e a gente continua. Agradecido por nos acompanharem, divulgarem nossos conteúdos, por estarem inscritos aqui no canal e podem sim nos enviar instrumento para ajuste de onde vocês estiverem, tá bom? Basta entrar em contato aqui através do WhatsApp e vocês vão enviar um instrumento para que eu possa fazer os ajustes, sonorização, você vai ter ideias de valores, vou te explicar como fazer o pacote, como enviar, passar o nosso endereço, formas de pagamento. O pessoal sempre pergunta de formas de pagamento, a gente trabalha com cartão de crédito, enfim, tá bom? É só entrar em contato que você vai ter todas as informações. Vamos falar da afinação. Antes de eu falar da mudança da afinação, eu vou explicar rapidamente para quem ainda está muito no começo, ou às vezes quem aprendeu de forma muito intuitiva, ou aprendeu na escolinha de música, o que não tem problema nenhum. Eu também comecei na escolinha de música da congregação, né, que hoje é o GEM, na época era escolinha de música com 5 anos, e aí depois a gente vai buscando mais informações, né? Então, existe, né, na técnica, a gente tem um espelho aqui, um espelho razoavelmente grande, e aí você tem, para que você saiba se localizar, vou mostrar aqui como se fosse de violoncelo, mas você pode transmitir para violino, para viola, você tem a forma, né? Você tem a forma de mão e a partir dessa forma você consegue saber as distâncias entre as notas e isso vai variar de instrumento para instrumento, tá? Então você tem a forma ali, né? E a partir dessa forma, por meio da conferência, que existem vários tipos, você vai saber onde é a localização dessa forma, né? Então, no caso do violoncelo, corda Ré solta, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá sustenido com o terceiro dedo, você tem a forma ali, você tem uma distância entre os dedos, certo? Você aprendeu a forma. Só que ocorre o seguinte, mais uma questão de não ajustar o instrumento pode gerar problema. Antes de eu continuar, eu vou voltar rapidamente e contar uma história de quando eu não trabalhava com liuteria e vivia como músico profissional, né? E ainda vou abrir mais um parênteses e depois eu volto fechando. É interessante, né? Porque eu acredito, podem comentar aqui os caros amigos, que no caso eu ter sido músico profissional, toquei violoncelo profissionalmente em diversas orquestras, atuei como violoncelista tocando em evento, ministrando aula em várias instituições, com 15 anos no Conservatório Musical de Guarulhos já comecei a ministrar aulas e até o meu ateliê foi fundado dando aula, né? Eu acredito que me ajudou muito o fato de eu ter sido músico profissional, depois ter ido para a liuteria, sempre estar ali profissionalmente. Eu não vou aqui falar assim, não, tem que saber tocar bem para ser um bom luthier, porque de repente eu posso ofender alguém que é luthier e não é músico, né? E não é nossa intenção. Inclusive aqui, vocês vão ver que eu nunca fico fazendo vídeo com respostinha, com indiretinha e tal, não é do nosso feitio, a gente nem tem tempo para isso. Então eu tomo até cuidado nisso para não ofender nenhum caro colega, né? Que não é nossa intenção ficar debatendo, tá? Enfim, posso fazer até outro vídeo a esse respeito. E aí, eu acredito que foi um grande benefício, porque eu também fui professor de História da Música, contraponto, harmonia, regência, hoje ainda sou no Conservatório Imperial, porque você conhece a música, conhece como funciona, conhece a dor, conhece os problemas do músico. E aí, voltando lá atrás, quando eu nem imaginava ser luthier, mas conhecia muito da liuteria na teoria e não na prática, eu observava que quando eu recomendava para um aluno ajustar o instrumento, eu sempre tive essa preocupação. Vai ajustar, né?
Muitas das vezes não voltava bem ajustado, é verdade, mas estava um pouquinho melhor do que estava antes. Aí, o que acontecia? A forma do instrumento do meu aluno mudava de lugar. E eu ficava pensando na época, eu tinha 12 anos, depois eu entendi o porquê. Eu falava, por que mudou tal? E achava interessante. Né? Hoje eu sei com muita propriedade. Por quê? O cavalete estava fora de lugar. Então a distância de corda vibrante daqui da pestana até o cavalete era uma. Estava fora de lugar. E aí quando você coloca no lugar certo o cavalete, você muda essa distância. Então você muda a localização da forma, ou seja, o Mi mudou de lugar, por exemplo, na corda Ré. E você muda também a distância entre as cordas, entre os dedos, perdão. Vocês observam, isso é notório em todos os instrumentos. Pelo violoncelo ser maior, é um pouco mais comum no violoncelo. Alguns instrumentos você tem a forma mais fechada. É um elenco de fatores, né? Estou citando alguns você vai ter a forma mais aberta. Tá? Então, você que decorou o mapa do seu violoncelo, né? Vamos dizer assim, né? Do espelho, aprendeu, só que você decorou isso com ajuste no lugar errado, quando alterar você vai ter que reestudar esse mapa. Né? É como um satélite olhando lá as fazendas que tinha uma delimitação de uma cerca errada, agora vai vir um pouquinho mais para cá. Tá? No geral vai facilitar, mas você tem que reaprender. Então, quem perguntou, a afinação pode mudar de lugar depois dos ajustes? A resposta é sim. Porque você estava no lugar errado, mas vai mudar para melhor. Eu espero que esse vídeo ninguém faça assim, não, vai ficar mais difícil, eu não vou conseguir, então eu vou deixar sem ajuste. Quanto mais tempo você demora para fazer o ajuste, mais deformada vai ficando a sua técnica. A verdade é essa, certo? Então, mais deformada vai ficando a sua técnica. E vou citar aqui mais alguns exemplos. Vejam bem. Aqui a gente tem um cavalete bruto. Uma das questões trabalhadas no ajuste é o ângulo do cavalete. E muitas das vezes você decorou aqui na mudança de corda o ângulo errado. Então, você sempre tem que estudar mais. Você tem que estudar mais para tocar no ângulo errado. Quando a gente acerta o ângulo, quando a gente corrige o ângulo, facilita muito a sua tocabilidade. Então eu citei aqui esses dois, poderia ir longe, né? Tem até um vídeo aqui que eu falo dos, salvo erro, acho que são 10 problemas que um instrumento sem ajuste traz. São infinitos, mas ali eu citei 10. A pestana é outro, né? Então, tudo isso pode ser corrigido com um instrumento bem ajustado, tá bom? Então, eu espero que tenha conseguido transmitir para vocês essa questão toda, né? E é muito importante até para o professor. Muitos professores dão aula e acabam, depende do estilo do professor também, levando o instrumento para dar aula, outros não. Então você vai tocar no instrumento do seu aluno, é totalmente diferente. Se todos estiverem ajustados, as formas serão muito mais parecidas, até facilitando para você, caro professor, a sua didática, tá bom? Então é importante que se faça ajuste e sonorização. Quando a pessoa fala assim, eu comprei um instrumento e não tenho condições de ajustar, é importante que no orçamento que você vai disponibilizar para aquisição do ajuste, para aquisição do instrumento, esteja o ajuste também, certo? É muito importante. Ou quando você compra um carro, fala para todo mundo, não, como isso? Ou quando você compra um carro, você não pensa no dinheiro da gasolina. O que adianta você ter um carro e não ter o dinheiro da gasolina? Agora que eu dei o exemplo, fica claro, né? Não, eu comprei o carro, não, mas eu não tenho como pôr gasolina, então ele não vai andar, né? Então se você tem um instrumento e não tem ajustado, ele não vai funcionar, tá bom? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Pode sim mudar, a afinação não é algo assim que vai
destruir a sua técnica, mas pode mudar. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.